Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo sobre um julgado recente do STJ que tratou de uma das questões mais polêmicas do novo CPC, a possibilidade de se fazer agravo de instrumento contra a decisão do juiz que se considera competente ou incompetente para o julgamento da causa. Primeira questão que eu queria observar para vocês de índole um pouco mais filosófica. Toda decisão de um juiz de primeiro grau no Brasil é recorrível. Toda, sem exceção. Todas as decisões de um juiz de primeiro grau no Brasil são recorríveis. Porque eu vi muita gente comentando, o novo CPC acabou com o recurso. O novo CPC não acabou com nenhum recurso, nenhum. Se ele mudou alguma coisa em recurso, foi aumentar os que já existiam. O que o novo CPC fez em relação ao agravo de instrumento foi exigir que em algumas circunstâncias, determinadas decisões que o juiz toma antes da sentença, que são chamadas decisões interlocutórias, sejam recorridas apenas junto com a sentença. Apenas junto com a sentença. Então, não é que você não possa recorrer das decisões. Você pode recorrer de toda decisão judicial. Tudo que for decisão, você pode recorrer. Você só não pode recorrer de despacho, por uma razão muito simples. Como o despacho não tem conteúdo de decisão, você não perdeu nada. Você não pode recorrer daquilo que você não perdeu. Você não vai achar o que você não perdeu, né? A questão aqui é, de fato, o CPC exigiu que nós adiássemos alguns recursos e não fizéssemos agravo de instrumento, fizéssemos apelação. Lá no artigo 1015, o CPC deu um rol de hipóteses para as quais o CPC considera cabível o agravo de instrumento, e ele no último inciso, no inciso 13, ele disse outras hipóteses expressamente previstas em lei, o que indica que se você não encontrar na lei, não precisa ser no 1015, mas se você não achar em outro lugar ou no próprio 1015 a previsão de que cabe agravo de instrumento, é porque não cabe. E você vai recorrer junto com a apelação. O rol do 1015, portanto, seria um rol fechado, somado a outros dispositivos de lei. Mas você não pode fazer agravo quando você achar que deve, quando você achar interessante, cabível, etc, etc. Ok? Essa é a premissa da discussão. O problema é que toda vez que você tenta fazer um rol e incluir tudo, sempre se esquece alguma coisa. E no caso do 1015, se esqueceu desgraçadamente uma decisão que é muito importante que seja recorrida de imediato, que é a decisão relacionada à competência. Por quê? Porque se o juiz incompetente processar o processo, seguir o processo, fazer o desenvolvimento do processo, quando você apelar da decisão e isso for para o tribunal vai ter que anular o processo inteiro. Tudo que foi feito por aquele juiz incompetente poderá ser anulado. Isso é muito ruim. O prejuízo que decorre disso é gigantesco. É impossível imaginar que o sistema exigisse isso. E pior, nós temos regras de competência que são muitas e confusas. Então é muito comum que juízes incompetentes atuem em causas. E aí ficou esse dilema, o que fazer agora? Nós tivemos basicamente três posições. A primeira foi sente e chora, foi uma opção do legislador, você vai ter que aguentar, suck on that, você vai ter que aguentar, problema seu. A segunda foi a posição do professor Marinoni, que disse o seguinte, olha, esqueça o que está escrito lá, tem que caber agravo de instrumento dessa hipótese, é teratológico que não caiba agravo de instrumento dessa hipótese. E a terceira foi do professor Fred Didier, que fez uma analogia com o inciso 3. Fred Didier disse o seguinte, olha, um rol fechado não quer dizer que esse rol não possa ser interpretado. Então nós podemos fazer interpretação dos incisos previstos no rol. E um dos incisos previstos no rol diz que cabe agravo de instrumento quando o juiz rejeita uma convenção de arbitragem. Então existe uma convenção de arbitragem, uma das partes alega uma convenção de arbitragem. Se o juiz aceita a convenção de arbitragem, ele vai extinguir o processo, porque aí vai para a arbitragem. Cabe apelação, não há dúvida. Se o juiz rejeita, significa que ele vai seguir com o processo. Ocorre que se a convenção for válida,
todo o tempo e todo o gasto de seguir com aquele processo vai ser desnecessário. Então o CPC disse, então aqui cabe agravo de instrumento. O que o professor Didier disse? Interpretando esse inciso, se esse inciso permite que se faça agravo de instrumento numa questão que tenha a ver com competência do juiz, a rigor tem a ver com jurisdição, com a potencialidade do exercício da jurisdição, não propriamente com competência, mas vamos deixar essa filigrana técnica de lado. Se isso aqui se relaciona com competência, então a gente pode fazer uma interpretação extensiva desse inciso para aceitar agravo de instrumento em matéria de competência. Pois bem, o STJ, no recentíssimo julgado do RESP 1679909, agora de 1º de fevereiro de 2018, aceitou tanto os argumentos do professor Marinoni quanto os argumentos do professor Didier para dizer que cabe agravo de instrumento da decisão de incompetência. E o STJ elencou 5 argumentos para fazer isso. O primeiro é que as consequências de um processo que tramita perante o juízo incompetente são muito graves, são manifestamente graves e, portanto, o judiciário não pode fechar os olhos a esse problema. 2. Há um risco de invalidação de todas as decisões judiciais que forem tomadas e é preciso levar essa questão sistêmica em consideração. 3. Fere-se o princípio da celeridade, porque você vai ter que repetir atos processuais. 4. Você pode tornar inócua a discussão sobre a própria competência, porque os efeitos daquela decisão podem ser conservados pelo juízo subsequente. Então vejam, essa discussão, ele diz o STJ, já que os efeitos da decisão proferida poderão ser conservados pelo outro juízo, inclusive deixando de anular os atos praticados pelo juiz incompetente, havendo por via transversa indevida, aspas, perpetuação da competência. Olha esse argumento que interessante. O STJ disse o seguinte: quando você tira o processo do juiz incompetente e manda para o juiz competente, o juiz competente pode manter as decisões do incompetente. E é muito comum que mantenha. É muito comum que mantenha. E aí o que disse o STJ? Nós vamos criar um sistema que, na prática, quem decidiu mesmo foi o juiz incompetente, porque o juiz competente sempre se sente naquele conforto de dizer, eu vou manter o que já foi decidido lá. E aí você gera uma indevida, aspas, perpetuação da competência daquele juízo incompetente só porque ele já decidiu um tanto de coisa e aquele juiz competente agora acaba aceitando aquilo que já foi decidido. E letra E. A angústia da parte em ver seu processo dirimido por um juízo que talvez não seja o juízo natural da causa. De fato, eu imagino que seja angustiante mesmo para a parte esperar, às vezes, por anos o trâmite de um processo num juízo incompetente para depois dizer, desculpa aí, mas tem que anular tudo, estava tudo errado. Então, realmente, a situação é muito grave. E aí, por fim, o STJ vai dizer, trata-se de interpretação extensiva ou analógica do inciso 3 do artigo 1015, que é exatamente o que diz o professor Fred Didier. Então, em resumo, o que nós podemos concluir disso? No que se refere à discussão de competência, continua tudo como dantes. Você pode fazer agravo de instrumento de qualquer decisão em que o juiz se dê por competente ou se dê por incompetente, se você considerar que aquela competência que aquela decisão não é a mais adequada em função do caso. É isso aí. Um grande abraço, até a próxima.